Os estudantes da rede pública que quiserem participar dos aulões de revisão têm até o dia 22 de outubro para se inscreverem através do sigeduc.rn.gov.br. Vou repetir, sigeduc.rn.gov.br. 147 municípios potiguares estão em situação de emergência por causa da seca. A portaria do Ministério da Integração Nacional reconhecendo a situação foi publicada ontem. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor-presidente do Instituto de Gestão das Águas, aqui do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso. Josivan, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez a gente aqui falando de uma situação difícil para os municípios do estado com relação ao abastecimento de água. 147 municípios em situação de emergência, isso significa dizer que esses municípios já estão em colapso? Não. É importante esclarecer para a sociedade que o decreto de situação de emergência que foi instituído e reconhecido pelo governo federal, ele refere-se a vários aspectos que, dentre eles, a falta de água para abastecimento humano ou dessedentação animal, que são prioridades fundamentais para a sociedade, mas também para produções que têm perdas significativas com a questão da estiagem, principalmente acometida por esses últimos 6 anos de seca. Apesar de nós termos tido chuvas dentro de uma regularidade que ocorreram agora no ano de 2018, cujo inverno foi considerado um inverno regular dentro da média, os reservatórios tinham um escasso índice de quantidade de água em reserva. E por este motivo eles não conseguiram ter a capacidade de ter uma melhoria substancial que deixasse o abastecimento regular e até mesmo as produções tendo uso com a demanda que requer. Por este motivo, o governo do estado colocou a proposta ao governo federal de 152 municípios. Durante a avaliação do processo, após justificativas postas pelo estado, o governo federal enquadrou 147 municípios. E por isso é importante destacar que esse decreto ele promove, além da agilidade processual na intervenção de obras referentes a esses processos de implementação de atividades que busquem mitigar os efeitos da seca, seja ele nas áreas de abastecimento ou em áreas de usos múltiplos de água, ou seja, os diversos usos que nós temos que ter, que são fundamentais e importantes para o desenvolvimento da sociedade também, mas também reconhece que o governo federal precisa e reconheceu a necessidade de apoiar o Rio Grande do Norte e os municípios para executarem ações que remediem esse problema tão grave que é a falta de água nos municípios. E que ações são essas? Quais são as ações que estão sendo adotadas para tentar contornar essa situação? Bom, o governo do estado apresentou desde 2015 ao governo federal o Plano Emergencial de Segurança Hídrica. Este Plano Emergencial de Segurança Hídrica, ele contempla várias ações de intervenção, dentre elas ações de instalações de novas adutoras emergenciais que poderiam ligar sistemas aonde já existiam a condição ainda de abastecer locais, mas também perfurações de poços profundos em áreas estratégicas do estado e que tinham condições em ofertar água em qualidade e em quantidade para os abastecimentos e o fornecimento de operação das adutoras e dos sistemas. Também existe dentro desse plano perfuração de poços em áreas com menos disponibilidade hídrica, como a questão do semiárido, do cristalino, onde nós conseguimos até ter água, mas ela não tem uma qualidade tão boa e nem uma quantidade tão suficiente para abastecer grandes sistemas, mas pode abastecer pequenas comunidades, localidades, e isso, junto a dessalinizadores, que também faz parte do Plano Emergencial de Segurança Hídrica, fazer a manutenção desses sistemas, minimamente para a população ter acesso à água em qualidade e em quantidade. Esse plano emergencial, então, que está sendo colocado em prática. Isso mesmo. É por isso que nós enfrentamos esses últimos anos de uma seca tão severa. Apesar, como eu disse anteriormente, ter chovido e ter tido um inverno regular, o IGARNE fez um estudo que se tivesse um inverno regular dentro da média, ou até mesmo uma meia vez acima da média, ou seja, 1,5 na média de chuvas, de acumulado de água, nós teríamos aí uma reserva de chegar até 30% da capacidade hídrica. Realmente chegamos a 30,1%. Atualmente o estado tem 25% dessa capacidade de armazenamento de água nos reservatórios
que nós monitoramos são os reservatórios acima de 5 milhões de metros cúbicos de água, é aqueles grandes reservatórios do estado que dão a manutenção hídrica para produções, para abastecimentos prioritários. E destacando principalmente regiões como a região de Currais Novos, de Acari, de Cruzeta, que atualmente estiveram seus reservatórios esvaziados, porque não tivemos chuvas suficientes naquela localidade. O próprio Gargalheiras e o Dourado não receberam água nem com as chuvas do inverno, ficaram secos, e agora o Dourado, que abastecia Currais Novos, não tem essa condição, e o Cruzeta, que também secou há pouco tempo. Então estamos com 8 reservatórios em volume morto, 4 reservatórios secos, e nós precisamos ter toda a atenção juntos com a sociedade para usarmos o que é necessário e assim poder prolongar o tempo de água existente ainda por mais tempo. Uso consciente e racional da água, que é um bem tão caro, tão precioso a gente, né? Josivan Cardoso, diretor-presidente do IGARNE, muito obrigado pela entrevista, Josivan. Boa noite. Boa noite, agradecemos e à disposição sempre que for necessário. Muito obrigado.